Boa noite, meus irmãos, meus amigos, você que nos acompanha aí nesta noite. Eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus, dizer a você, que Deus te abençoe, abençoar a tua casa, convidar você para estar conosco, Acabamos de ouvir um louvor abençoado e agora nós vamos ter a ministração da palavra de Deus. Eu quero convidar você que nos escuta, Ministério Restauração em Vida em Marília, nossos amigos, nossos irmãos, fique atento aí que Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu quero, antes de adentrar aquilo que o Senhor tem falado, não tem como nós iniciarmos, uma live sem dizer a saudade que estamos sentindo dos irmãos, a falta que vocês nos fazem do culto, do abraço, do beijo, da conversa. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos que para nós é complicado, mas nós estamos orando a Deus, crendo que Deus é poderoso, crendo que Deus vai fazer um milagre, que logo, logo nós teremos boa notícia, que tudo isso vai acabar, que nós vamos vencer esse tempo difícil, esses dias maus que têm chegado sobre a terra, sobre a nossa cidade, sobre a igreja do Senhor, sobre todo o povo. Nós vamos vencer no nome de Jesus, porque Deus é conosco. Então fica aqui, a minha esperança junto com a sua. Estamos buscando ao Senhor com fé, como o pastor Geraldo disse, no culto ao domingo, como todos os irmãos, nós estamos orando, clamando ao Senhor, crendo que Deus vai nos dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Mas não tem como, nós fingimos que não estamos em momentos difíceis. Famílias, têm chorado talvez a morte dos seus entes queridos, pessoas internadas, enfermas por causa dessa pandemia, por causa desse vírus, a economia, enfim, várias situações que vêm nos deixar preocupados. Mas embora preocupado, embora nós ainda temos algum receio, nós continuamos crendo no poder de Deus, que Deus tem o controle nas suas mãos. Mas eu quero deixar aqui o meu abraço a você, igreja, a você que me escuta. Eu quero deixar aqui a esperança para todos aqueles que estão nos vendo, para as famílias talvez que choram algum ente perdido, algum ente querido, para aqueles que têm sofrido com esse caos que tem se instalado. Eu quero dizer para você que Deus é o nosso socorro, que Deus vai trazer o consolo para você, para a tua casa. Deus está entrando com providência nessa situação, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós cremos, é isso que nós esperamos. A nossa fé é essa, que logo, logo isso tudo vai passar em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar você a pegar a tua Bíblia. Nós vamos conversar um pouco a respeito da palavra de Deus, porque embora estamos vivendo momentos difíceis, o Evangelho não pode parar. A palavra de Deus não pode deixar de ser anunciada. Paulo uma vez disse, a Timóteo: pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, Ou seja, aproveite a oportunidade em todo o tempo de divulgar, de pregar, de ensinar, de edificar, todos com a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Então nós estamos aqui nesta noite, para compartilhar a palavra de Deus. Como eu disse, o Evangelho não pode parar, porque é a palavra de Deus que nos alimenta. Eu quero convidar você a pegar a tua Bíblia, vai pegando a Bíblia aí, vai se assentando aí no seu lugar. Você que nos vê aí ao vivo, você que vai ver esse vídeo depois, dá um jeito, arrume um jeito de acompanhar comigo as Escrituras. A igreja de Bereia, os bereanos, eles compartilhavam, quando eles viam uma mensagem, eles estavam atentos se aquilo era proveniente das Escrituras. E aí eu quero estimular você a abrir tua Bíblia, acompanhar comigo a palavra de Deus, amém? Eu quero que você abra a tua Bíblia aí em Atos capítulo 9. Eu vou pegar uma carona, uma deixa aqui na ministração, do pastor Geraldo domingo, uma palavra poderosa para o teu coração. Ele falou a respeito da vida de um homem chamado Saulo, e ele, eu quero pegar um gancho na ministração dele e dar uma sequência para
passar para você aquilo que Deus ministrou ao meu coração, aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Nós vamos, conversar ainda um pouquinho, a respeito da vida de Saulo, que depois veio a ser Paulo, você chame como quiser, mas aqui no momento, em Atos capítulo 9, ele ainda era Saulo. Então abre a tua Bíblia, em Atos capítulo 9, e venha comigo, entender, vamos, compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração, amém? Então vamos ler as Escrituras. Atos capítulo 9 diz assim: enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo então perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Preste atenção no versículo 6 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E disse assim Jesus para ele, eu sou Jesus, a quem você persegue. Aí Jesus disse para ele: levanta-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Eu vou repetir, versículo 6, levanta-se, entra na cidade, e alguém vai lhe dizer o que você deve fazer. Os homens então que viajavam com Saulo pararam, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu. E em Damasco havia um homem chamado Ananias. O Senhor chamou ele numa visão: Ananias. Ananias respondeu: eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse a Ananias: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem chamado Tarso, um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão, ou seja, na oração que ele está fazendo, ele viu que você chegava, viu que chegava um homem chamado Ananias, e que lhe colocaram as mãos para que ele voltasse a ver. Então Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocavam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante gentios e perante os reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto se deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você via, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Vamos dar uma pausa.
Toda essa história você conhece, né? Você talvez já deve ter ouvido outros pregadores. O pastor Geraldo contou um pouco a respeito desse encontro no domingo. E algo me chama a atenção aqui, é que Saulo, né? Ele está indo para Damasco, né? Em busca daqueles que pertenciam a Cristo, que invocavam o nome de Jesus, na intenção de prendê-los, na intenção de persegui-lo. E nesse caminho ele tem um encontro com Jesus. A Bíblia diz, né, que brilhou uma luz, né, que então ele cai no chão, Saulo cai no chão, e Jesus então faz a pergunta, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? Não é isso que diz a Bíblia? E aí diz que Saulo ao chão pergunta para Jesus, quem és tu? Então Jesus responde, eu sou Jesus, a quem você persegue. Então até o momento aí o encontro, né, com Jesus, Saulo vai ao chão e Jesus pergunta para ele, primeira pergunta vem de Jesus, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então Saulo, sem saber, né, quem era, ele pergunta assim, né, quem és tu, Senhor? Né? Quem és tu, Senhor? Ele deduz que é o Senhor. Quem és tu, Senhor? Então Jesus responde, eu sou Jesus, a quem a tu persegues. Aí no versículo 6 da Bíblia Sagrada, as Escrituras diz que Saulo, né, ele está no chão, caído, né, nesse diálogo com Jesus. E aí o próprio Senhor, a Bíblia diz no versículo 6, manda ele levantar, entrar na cidade, que alguém, né, ia lhe dizer o que fazer. O versículo 6 diz isso, não diz? Levanta-te, entra na cidade e alguém vai lhe falar o que fazer. Então depois na sequência a Bíblia diz, né, que os homens que viajavam com ele, né, ficaram atônitos, ouviram a voz, mas não viram ninguém. E quando Saulo se levantou-se do chão, né, para cumprir a ordem de Jesus, que era ir à cidade, a Bíblia diz no versículo 8, que Saulo levantou e ele não via nada. Então os homens, né, levaram ele até a cidade de Damasco. E aí por 3 dias ele teve cego, né? Na revelação que nós temos, né, ele ficou orando, meditando, né, talvez se arrependendo, como nós aprendemos, né, pensando naquilo que lhe acontecera, mas a Bíblia diz que ele não comeu nem bebeu, ele ficou em espírito de oração, porque o texto diz aqui que quando ele vê Ananias, ele está orando. Então Saulo ali está orando, e no mesmo tempo ali que Saulo está orando, né, naquele cenário ali, a Bíblia diz que na mesma cidade, na cidade de Damasco, havia um servo de Deus chamado Ananias. Então o Senhor aparece a Ananias e diz para ele assim, né, vá à casa, né, vá à casa de Judas e pergunte por um homem da cidade de Tarso chamado Saulo. E Deus, né, o Senhor Jesus ali fala com Ananias, esse homem está orando e em oração ele viu você chegando, né, para que você lhe impusesse as mãos, para que você orasse, né, e a partir daí ele volte a ver. E aí algo me chama a atenção, que Ananias, ele questiona um pouco, porque ele sabia quem era Saulo, aquele que perseguia, aquele que estava atrás de prender os cristãos. E aí no versículo 10, né, no versículo 15, olha o que o Senhor diz a Ananias, né, respondendo o questionamento de Ananias, como assim, como eu vou atrás desse homem? E aí no versículo 15 do capítulo 9, o Senhor responde a Ananias, vá, porque este homem é meu instrumento, e algumas traduções é um vaso escolhido, né, para levar o meu nome. Mostrarei a ele o quanto ele se deve padecer pelo meu nome. Aí no versículo 17 diz que Ananias saiu
entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo, né? Chama ele de irmão, né? E impondo as mãos sobre Saulo, Ananias diz assim, né? Irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou aqui para que, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E aí eu quero dar uma pausa aqui. Quando a gente continua lendo o versículo, lendo o contexto, né? No versículo 18, diz que após Ananias chegar à casa de Judas, onde Saulo, né, Paulo estava orando, diz que ele impõe as mãos sobre Saulo, e a Bíblia diz que imediatamente, como se as escamas caíssem dos olhos de Saulo, Saulo volta a ver, né? Ele levanta, come, a Bíblia diz que cai as escamas, ele volta a ver e ele é cheio do Espírito Santo. E aí imediatamente, né, a Bíblia diz que ele se levanta e foi batizado. Aí depois ele comeu, bebeu, a Bíblia diz, né, no versículo 19, recuperou as suas forças, né, passou ali alguns dias, vários dias com os discípulos e logo começou a pregar na sinagoga. E aí que eu quero chamar a sua atenção. Quando Saulo teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco e ele cai, no versículo 6 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o Senhor fala para Saulo: levanta-te e vai à cidade de Damasco, entra na cidade, porque alguém vai lhe dizer o que fazer. Alguém vai lhe dizer o que fazer. E aí o Senhor então fala com Ananias. E Ananias vai ao encontro de Saulo, obedecendo a ordem do Senhor. Mas a Bíblia também diz que quando Ananias chega para ter um encontro com Saulo, e quando Ananias impõe as mãos sobre Saulo, a Bíblia diz que Saulo volta a ver, como se as escamas caíssem dos seus olhos, e ele é cheio do Espírito Santo. Então ele levanta, come, é batizado, né, cheio do Espírito Santo, e aí ele passa algum tempo com os discípulos. Aí a Bíblia diz que logo em seguida, né, ele vai pregar na sinagoga, dizendo que Jesus é o Filho de Deus, no versículo 20. Olha, e logo Saulo sai a pregar na sinagoga. E aí o meu entendimento, né, o que eu quero trazer você para acompanhar o meu raciocínio, aquilo que o Senhor tem colocado, é que quando o Senhor fala para Saulo, alguém vai lhe dizer o que fazer, eu não vejo Ananias chegando para Saulo e dizendo: tu és um vaso escolhido, tu irá padecer por causa do nome de Jesus. Jesus fala isso para Ananias, mas Paulo não sabia disso. Se nós lemos o texto, o Senhor revela isso para Ananias, mas não revela para Saulo. Não revela para Saulo que ele era um vaso escolhido. Não revela para Saulo que ele iria sofrer por causa do nome de Cristo. Ele faz a revelação para Ananias. E a Bíblia diz: alguém vai lhe dizer, Saulo, o que fazer. E quando eu vejo Ananias chegando ao encontro de Saulo, eu também não vejo Ananias dizer isso. Olha, Saulo, o Senhor me disse que você é um vaso escolhido. Olha, irmão Saulo, o Senhor me disse que você vai sofrer por causa do nome dele. Olha, irmão Saulo, o Senhor me disse que você vai ser um pregador da palavra dele. Não, Ananias chega e disse: o Senhor me enviou aqui com dois propósitos: impor as mãos para que você veja e seja cheio do Espírito Santo. É isso que Ananias fala para Saulo. Ananias, ele não fala em nenhum momento, o texto nos mostra, nos mostra que Ananias disse para Saulo que ele era vaso escolhido.
que ele iria sofrer por causa do nome de Cristo. Pelo contrário, Ananias fala assim, ó: o Senhor que me enviou aqui, me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que imediatamente as escamas caiu dos olhos de Paulo, e ele foi cheio do Espírito Santo, assim como o Senhor, no propósito que o Senhor enviou a Ananias. Imediatamente ele come, retoma suas forças e é batizado. E aqui eu não quero entrar no mérito de que batismo é esse. Ele estava dentro de uma casa, estava na casa de Judas. Se é o batismo nas águas, por imersão, por aspersão, olhando aqui como é um batismo, quando ele foi cheio do Espírito Santo, eu posso até entender que era um batismo do Espírito Santo, mas eu não quero entrar nessa questão, se ele foi batizado nas águas, se foi por imersão, se foi por aspersão, se o batismo que fala aqui era o revestimento de poder que os discípulos tiveram lá em Atos, quando eles tiveram que ficar em Jerusalém até ser revestido de poder, Eu não quero entrar nessa questão de que batismo é, mas eu quero entrar na questão que Ananias vem com um propósito, que ele veja e seja cheio do Espírito Santo, e que em nenhum momento Paulo tenha ciência que ele deveria pregar a palavra de Deus. Em nenhum momento Ananias falou: levanta, seja cheio do Espírito Santo, seja batizado, que agora você vai anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não, Ananias ora por Saulo, Saulo volta a ver, ele é cheio do Espírito Santo, ele levanta, come, é batizado, anda com os discípulos e vai pregar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí eu faço uma pergunta: quem foi que disse a Saulo que era para ele sair pregando que Jesus Cristo era o Filho de Deus? Porque no versículo 6, o Senhor Jesus aparece e diz: alguém vai lhe dizer o que fazer. Mas eu não vejo ninguém dizendo para ele o que era para ele fazer. Eu vejo ele sendo, as escamas caindo, e ele sendo cheio do Espírito Santo. E sabe a conclusão que eu chego, irmão? Que Saulo entende isso quando ele quando ele tem um encontro com Jesus, como o pastor Geraldo disse, algo acontece, uma transformação que só pode acontecer em Deus, no encontro com Jesus Cristo, uma transformação através do Espírito Santo de Deus, que Saulo, então, as escamas caem, ele enxerga, fisicamente, espiritualmente, algo acontece dentro de Saulo, e ele se torna discípulo, agora ele está cheio do Espírito Santo, agora ele está junto com os discípulos. A Bíblia diz no versículo 20, 19, que ele passa vários dias com os discípulos, agora ele se tornou um discípulo de Jesus. Mas ninguém disse para ele que Jesus tinha que ser anunciado. Eu chego à conclusão que o fato de Saulo entender que agora ele é um discípulo, o fato de Saulo entender que agora ele vê diferente, o fato de agora Saulo entender que a vida dele é diferente, que os propósitos é diferente, que o entendimento é diferente, que agora ele é um homem cheio do Espírito Santo, que agora ele é um discípulo do Senhor, agora ele está com os discípulos, agora ele faz parte dos discípulos, agora ele é um aprendiz de Deus. Por esses fatos, por esse encontro, por essa nova vida, por essa revelação, ele entende que ele tem que anunciar Jesus, o Filho de Deus. Em nenhum momento Ananias chega para ele e fala: você vai anunciar. Ele entende pelo fato de ter um encontro com Jesus. Esse entendimento, esse conhecimento vem pelo fato dele se tornar um homem cheio do Espírito Santo. E aí eu quero dizer, não tem como ser cheio do Espírito Santo se no meu e nos seus lábios não anunciarmos que Jesus Cristo é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Saulo entendeu isso através do encontro, através da revelação, quando as escamas caem, quando ele se torna cheio do Espírito, quando ele entende que ele é um discípulo, e agora ele sendo discípulo, ele entende que ele tem que ser testemunha de Jesus.
Não tem como ser discípulo se não for testemunha. E não tem como ser testemunha se não tiver esse batismo, esse revestimento do Espírito. E Saulo, ele foi cheio do Espírito, então ele entende que agora a vida dele baseava em pregar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A Bíblia diz, e logo Saulo pregava nas sinagogas. Não precisou ninguém dizer. O relacionamento dele agora com Cristo, a comunhão agora que ele tinha com Jesus, o encontro que ele tinha com Jesus, o encher do Espírito Santo, faz ele entender isso, que agora ele não vivia mais para ele, que agora a vida dele, o fundamento era pregar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele entendeu que ele teria que ser testemunha de Cristo aqui na terra. Ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele. E pelas Escrituras, ninguém disse isso a ele. Foi o relacionamento dele com Deus, foi o encontro dele com Jesus, foi a comunhão com Deus através do Espírito, foi a convivência com os discípulos, foi o ambiente que ele vivia que fez ele enxergar o propósito, que fez ele entender em Deus o propósito da vida dele. Anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. E aí eu quero abrir um parêntese. Saulo descobriu o propósito dele. Você sabe o teu? Eu sei o meu. Você já buscou de Deus qual é o seu propósito como discípulo? O seu relacionamento, o meu relacionamento com Deus já nos fez entender qual é o nosso propósito? O nosso encontro com Jesus, com a palavra, a vida diária com o Espírito Santo de Deus, a convivência com os discípulos, com a igreja, com o ensino, já te levou a descobrir, já me levou a descobrir, a entender, a viver pelo propósito de Deus. Saulo descobriu esse propósito de perseguidor, anunciador. E é isso que me chama a atenção nessa noite, é isso que o Espírito fala comigo e fala com você. Nós vivemos baseado no propósito de Deus, a comunhão, a vida com Deus, o encontro, a mistura, a convivência com os discípulos, ele passar os dias com o discípulo, ele ser cheio do Espírito Santo, borbulha dentro dele, metanoia, a mente muda, os valores mudam, as vontades mudam, as prioridades mudam, os propósitos mudam. E agora ele entende que a vida dele é anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque agora ele é um discípulo. E a função de um discípulo é ser testemunha de Jesus aqui na terra. E Saulo entende isso. Eu quero lhe dizer, eu quero lhe afirmar. Talvez você fale para mim, mas esse era o propósito de Saulo, pastor Júnior. Mas esse era o propósito para a vida dele. É o propósito para todos os discípulos. Ser testemunha de Jesus na terra. Anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Este é o Evangelho. O poder de Deus para salvar. O poder de Deus para tirar vidas da mão de Satanás. Essa é a missão, esse é o propósito de todos os discípulos. Mas talvez você pode falar, mas esse é um chamado específico dele. Tá bom, vamos desmembrar propósito de ministério. Já que você não quer falar nisso. Talvez você fala, pensa, né? Ah, mas esse era o ministério dele. Tá bom. E qual é o teu? E qual é o teu propósito? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão?
o que Deus tem falado comigo, com você. Saulo entendeu dele. Você e eu, você entende o seu? Como igreja, como discípulo, como servo de Deus, você já tem orado por isso? Eu quero te dizer, irmão, que você tem um propósito. Nós temos um propósito: viver para a glória de Deus, anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, anunciar esse evangelho, que veio para salvar, para transformar, para restaurar. Nós precisamos entender esse propósito. O propósito de Deus que Saulo entendeu. Talvez o seu não seja pregar nas sinagogas, talvez o seu não seja anunciar a palavra de Deus aqui ou lá, mas um propósito para todos os discípulos: ser sal e luz nessa terra, viver para a glória de Deus, ser um edificador. Saulo viveu intensamente isso. Eu quero lhe dizer nessa noite, irmão, o Senhor nos chamou para viver um propósito muito maior do que o natural. E Saulo entendeu isso, no relacionamento com Deus, no ser cheio do Espírito Santo. Quando as escamas caem, quando ele é cheio do Espírito Santo, quando ele é batizado, quando ele se mistura, ele entende isso, que a missão dele é muito maior do que aquilo, que agora ele vive para anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Saulo, ele entende um propósito. Saulo, ele chegou num nível tão profundo, que Atos capítulo 20, vai lá, abre a Bíblia em Atos capítulo 20, um pouquinho mais para frente. Atos capítulo 20, no versículo 24, folheia lá, se não anota aí, lê depois. Atos capítulo 20, versículo 24, olha que diz Paulo, aqui já é Paulo, aqui ele já é Paulo: todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, senão somente de terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Que ministério é esse? De testemunhar do evangelho da graça de Deus. Paulo chegou num nível tão profundo da revelação do propósito dele. Paulo chegou no nível mais alto que um ser humano, que um homem pode chegar, que um servo, que um discípulo pode chegar. A minha vida não tem valor algum se não for completar, se não for viver para o propósito a qual fui chamado. Olha que profundo, irmão, olha que nível. Olha onde Paulo chega. Ele diz: a minha vida não tem valor algum. Ele não está dizendo que a vida dele nada importa, que agora tanto faz ele morrer, tanto faz a vida dele acontecer. Não, Paulo está dizendo que nada mais tem sentido se ele não cumprir o propósito, se ele não viver para aquilo a qual ele foi chamado, se ele não exercer aquilo que Deus confiou à mão dele. Olha que nível de intimidade, de revelação, de renúncia. A minha vida não tem valor algum. Não é que ele não se importava com a morte, não, ele se importava. Ele está dizendo: nada tem sentido, nada importa, não tenho meus prazeres, meus confortos, a minha vida, as minhas conquistas, não tem valor algum a minha vida se eu não cumprir o que me foi confiado. Olha o nível que chega a Paulo, porque teve encontro com Jesus, porque foi um homem cheio do Espírito Santo, porque entendeu, porque aceitou, porque buscou, porque chorou. Ele entendia, e aqui dentro desse texto, em Atos capítulo 20, nos faz, o contexto diz, algo profundo. Quem anda no propósito, irmão, ele não liga muito para a circunstância, porque o que importa é viver o propósito. Porque quando nós lemos o versículo 22 e 23, que antecede o 24, esse versículo 24, quando Paulo diz: a minha vida não tem algum valor a não ser cumprir, tão somente terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Antes dele dizer isso, ele está dizendo em cima assim, no versículo 22:
compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que vai me acontecer ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Olha o que ele está dizendo. O Espírito, me está induzindo, está enviando, está me chamando para ir para Jerusalém. Embora eu não sei o que me espera ali, mas eu sei que onde eu vou tem prisões e sofrimento. Ele sabia, aí ele diz, mas a minha vida não tem valor algum. Sabe o que ele está dizendo? Não importa a circunstância, se eu for sofrer, se o que me espera em Jerusalém é prisão, a minha vida não tem valor algum se eu não cumprir para que fui chamado. E aí antes de ir em Jerusalém, no capítulo 21, um pouquinho mais para frente, no versículo 10, 21, versículo 10, diz assim: depois de passarmos vários dias, desceu da Judeia um profeta, chamado Ágapo, vindo ao nosso encontro. Tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pé, disse: assim diz o Espírito Santo. Quem diz? O Espírito Santo falando na boca do profeta. Desta maneira os judeus vão amarrar o dono deste cinto em Jerusalém e vão entregar aos gentios. E aí aqueles que estavam com Paulo disse assim: quando ouvimos isso, nós e o povo dali pedimos a Paulo que ele não subissem para Jerusalém. Então Paulo respondeu no versículo 13: por que vocês estão chorando, partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo Senhor Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus. Deixa eu fechar meu botão aqui. Você viu o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que o profeta diz para Paulo: o dono desse cinto vai ser amarrado. O dono desse cinto, ele vai ser entregue às prisões em Jerusalém. O dono do cinto era Paulo. E aí, o profeta diz para ele: o dono desse cinto vai sofrer em Jerusalém. Aí o povo tenta impedir Paulo. Cara, não vai para Jerusalém não. Não vai para Jerusalém, que você está vendo que o profeta está dizendo que o dono desse cinto vai ser amarrado, vai ser entregue à prisão. E Paulo diz o quê? Paulo diz o quê? Eu não estou pronto só a ser amarrado. Pelo amor de Jesus, pelo nome de Jesus, eu estou pronto até a morte. Olha o nível. Sabe por quê? Porque ele entendia que ele disse lá atrás: quem está me enviando a Jerusalém é o Espírito Santo. Sabe o que acontece aí, irmão? Quem vive e tem certeza que está vivendo o propósito de Deus, ele não contempla a circunstância. O que esperava Paulo em Jerusalém? Prisões e sofrimento. Um profeta disse: o dono desse cinto vai ser amarrado. E Paulo diz: ei, por que vocês estão tentando me impedir? Eu tenho um propósito para viver nessa terra. E para esse propósito se cumprir, o Espírito Santo está me enviando para lá. Se eu tiver que ser amarrado, se eu tiver que ser morto, se eu tiver que ser preso, vai acontecer, mas eu vou cumprir o propósito. Olha o nível, irmão. Porque quem vive por propósito não contempla a circunstância. Ele está focado no propósito. Ele não olha o que pode acontecer. Talvez uma vida sem propósito, não estou dizendo que você tem uma vida sem propósito, mas talvez se fosse eu ia ver as circunstâncias. Vou para lá nada, estão querendo me matar, estão querendo me prender. É o profeta dizendo que vai acontecer, porque o propósito não está aqui. Mas quando o propósito está entranhado no nosso coração, nós não vemos a circunstância. E Saulo estava nesse nível. Paulo estava nesse nível. Filipenses capítulo 4, versículo 4, Paulo diz assim: alegrai-vos. Outra vez eu digo alegrai-vos. Irmão, como que Paulo quando escreve, vai lá para Filipenses capítulo 4,
Paulo, quando escreve isso, irmão, Paulo está preso em Roma. Paulo está no cárcere. E ele encerra a carta de Filipenses dizendo, para os irmãos, nas exortações finais da carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, Paulo escreve: alegra-se sempre no Senhor. Novamente eu digo a vocês, alegrem-se. Como alguém que está em prisão pode se alegrar? Como alguém que está preso pode se alegrar? Aí vai lá para o capítulo 1 de Filipenses mesmo, você vai entender porque ele se alegrava. Paulo Timóteo, servo de Cristo Jesus, capítulo 1 de Filipenses: a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Agradeço o meu Deus por todos vocês, me lembro de vocês em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prende, que defendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de vocês. Parece o pastor Júnior dizendo aqui: com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Olha o 12: quero que saiba, irmãos, versículo 12 do capítulo 1 de Filipenses, Paulo escrevendo dentro da prisão, ele diz assim, quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ou seja, a prisão, os sofrimentos, tem, ao contrário, servindo para o progresso do Evangelho. Olha aí, que as prisões, que as tribulações têm contribuído para o progresso do Evangelho. Sabe por que Paulo conseguia se alegrar na prisão? Sabe por que Paulo consegue estimular os irmãos a ficar alegre dentro de uma prisão? Porque aquela prisão estava contribuindo para o progresso do Evangelho. Ou seja, a prisão de Paulo estava contribuindo para o propósito a qual ele foi chamado. E por isso ele poderia se alegrar. Você entende que viver o propósito, está no centro do propósito de Deus, vivendo aquilo que Deus sonhou para nós, nos traz alegria. Quando entendemos que estamos dentro do propósito de Deus, é muito mais fácil viver a alegria que vem de Deus. Porque nós sabemos que, embora sofrendo, embora em prisão, embora em pandemia, embora um caos, embora tudo que está vivendo à nossa volta, eu estou vivendo o propósito. Era por isso que Paulo se alegrava mesmo no cárcere. É por isso que Paulo cantava. Quando Paulo foi preso com Silas, oravam e cantavam, porque sabia que a prisão estava contribuindo para o propósito. Eles evangelizaram na cadeia, na prisão, propósito. E eu quero encerrar nessa noite dizendo para você, irmão, que viver no propósito nos impede de olhar a circunstância aos nossos lados. Que viver no propósito nos faz uma vida de alegria, mesmo quando as coisas não vão bem, porque eu entendo que eu estou no propósito de Deus. E o terceiro ponto dessa ministração, que eu quero que você saiba nessa noite: Paulo chegou nesse nível. Paulo chegou nesse patamar de revelação, de intimidade. Talvez eu e você ainda não estamos lá, mas eu quero te dizer que é possível a gente chegar lá, porque o mesmo Espírito,
O mesmo Jesus que apareceu a Paulo no caminho de Damasco é o Jesus que habita e mora dentro de você. É possível a gente chegar nesse nível. Quanto tempo? Não sei, mas é possível viver o propósito de Deus nessa terra, porque o mesmo Espírito Santo que encheu Paulo é o mesmo Espírito Santo que quer te encher nessa noite, que quer te encher nesse tempo. O mesmo Jesus que apareceu a Damasco, no caminho de Damasco a Paulo, é o Jesus que está te convidando a viver o propósito dele para a tua vida. Nessa noite, irmão, é possível viver o propósito de Jesus Cristo. Basta a gente se entregar e Jesus está te chamando para viver um propósito. Não tem vida sem propósito. Viver fora do propósito de Deus não é viver, é apenas existir. Diz o livro Uma Vida com Propósito. Não é isso? Ministério Restauração e Vida já leu esse livro. Há uma frase do autor: viver sem propósito não é viver, é simplesmente existir. Vamos viver o propósito de Deus nessa terra, porque Jesus nos chamou para estar inserido num grande propósito maior do que o material e o terreno. Jesus nos chamou para um propósito muito maior: anunciar, viver que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a salvação do Senhor no corpo, alma e espírito. Esse é o grande propósito de Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho, o poder de Deus para salvar. Deus nos chama para viver esse propósito. E eu quero que você leia o livro Uma Vida com Propósito. Leia novamente. Entenda, busque o propósito de Deus. Busque entender, o que é viver segundo o propósito de Deus. Talvez é um processo. Eu não venho aqui tacar pedra e nem te julgar, não. Mas eu quero te dizer que é possível a gente chegar no nível de Paulo, ao ponto de nada mais ter valor, a não ser viver aquilo que Deus me confiou. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu vou orar por você nessa noite. Que Deus fale com você. Que essa palavra, o Senhor vivifica ela. Senão não passa de uma ministração, não passa de uma live. Mas se o Espírito Santo de Deus agir, se você dá abertura para o Espírito Santo testificar essa palavra no teu coração, eu tenho certeza que ela vai dar fruto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor nessa noite, colocando a vida minha, a vida dos meus irmãos, a vida de todos aqueles que me escutam, Senhor. Que nessa noite o Teu Espírito Santo, assim como visitou Saulo, Senhor Deus, lá na casa de Judas, lá naquele lugar, Senhor Deus, e ele foi cheio do Espírito Santo, e as escamas lhe caíram, e ele entendeu o propósito, ele entendeu a sua missão, e aí ele renuncia a tua vida para viver aquilo que o Senhor falou com ele, Pai. Pai, que esse mesmo poder, que o poder que ressuscitou Jesus, Pai, ao terceiro dia, que o poder, Senhor Deus, que nos perdoou, que o poder que nos salvou, venha nessa noite tocar na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida de cada família, Senhor, trazendo a revelação daquilo que é do Senhor para nós, Pai. Nós queremos viver o Teu propósito nessa terra, Senhor. Pai, nos fortaleça nessa noite, Pai, nos encha da Tua presença, nos encha do Teu Espírito, nos enche da Tua revelação, faz de nós, Senhor Deus, discípulos cheios do Teu Espírito Santo, para anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é aquele que salva, aquele que cura, aquele que perdoa pecado, para que possamos anunciar o verdadeiro Evangelho de Cristo nessa terra, Pai. Deus, venha nos fortalecer nessa noite, Pai. Eu quero orar e decretar a bênção sobre cada família, sobre cada casa, sobre cada coração, Pai. Declarar a Tua proteção, Senhor Deus, Pai, invocar, pedir perdão pelos nossos pecados, que o Teu Espírito Santo, Pai, que o Teu poder tenha misericórdia de nós nessa terra, venha cessar essa pandemia, venha cessar esse vírus, venha aniquilar, anular o poder de transmissão, venha trazer, Senhor Deus, a existência, Senhor Deus, o Teu poder, Pai, venha cuidar de nós, venha consolar as famílias que estão chorando nesta noite, Pai, venha
estar conosco, Senhor Deus. Venha fazer, Senhor Deus, o teu milagre. Só o Senhor, Deus, pode paralisar essa situação. Pai, eu oro para que os meus irmãos, Senhor Deus, para aqueles que me escutam, para todos aqueles que vão ver esse vídeo, receba da revelação do Senhor e seja cheios do Espírito Santo. E aqueles, Senhor, que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, esse encontro maravilhoso, Senhor, transformador, libertador, que o Senhor possa alcançar, em nome do Senhor Jesus. Alcança, Senhor Deus, cada um, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero encerrar dizendo, você que ainda não teve esse encontro com Jesus Cristo, Jesus quer te encontrar, Jesus quer te achar e quer mudar a tua vida, quer mudar a tua história e quer escrever o teu nome no livro da vida. Nada, presta atenção no que eu vou dizer para você, seja você aquele que teve o encontro ou não, nada que você faça vai mudar o amor de Deus para a tua vida. O Senhor te ama e pronto. Nada que você faz aumenta ou diminui o amor de Deus. O Senhor te ama e quer escrever o teu nome no livro da vida. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Tenha uma ótima noite, uma ótima semana. Estamos aqui com as nossas lives, segunda, quarta e sexta. Estamos com nossos cultos às terças-feiras, 19h30. No domingo temos nosso culto às 18h30. Você é nosso convidado. Fique conosco. Venha adorar, venha ser edificado, venha participar conosco da reunião dos santos, embora aqui online, mas o Senhor tem falado neste lugar. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.